Olá, sou Érica Brandt, psicoterapeuta, atuo na abordagem integrativa transpessoal. Eu estou dando uma passada aqui para conversar um pouco sobre comprometimento. De que maneira você se percebe comprometido contigo mesmo? Pergunto isso porque nós costumamos ficar comprometidos com todo mundo, menos com a gente. E quando não estamos conectados com a nossa verdade, acaba surgindo alguma doença, algum desequilíbrio físico que nos alerta que nós não estamos olhando direito para a nossa vida. Geralmente, querendo contribuir com o bem-estar de todos, nós passamos a estar muito atentos ao bem-estar de cada um à nossa volta. Isso é bom, mas tudo tem que ter um limite. Nem demais o olhar para fora e nem demais só olhar para dentro. Precisamos desse movimento equilibrado, já que vivemos num planeta que tem dia e tem noite. Seria meio estranho durante a nossa noite o sol aparecer, ou durante o dia todo, porque às vezes a lua aparece, mas ela não permanece, de termos uma lua o dia inteiro ao lado do sol, tá? Então, de uma certa forma, nós, no desequilíbrio, nós ficamos muitas vezes como um sol no sol da vida do outro. E nós precisamos diminuir isso, voltar para o nosso lar, para o nosso corpo físico e observar o que o nosso corpo está nos alertando de cansaço, de estresse, de necessidade de um descanso, necessidade de uma alimentação, necessidade de um repouso, de um lazer. O corpo sempre está se comunicando conosco se nós estivermos atentos a ele. Então, se você percebe que você está demais voltado para os outros, comece a iluminar a tua vida, começando a iluminar o teu espaço sagrado interior. Porque este corpo físico, se ele não tiver uma boa respiração, uma boa alimentação, ele não poderá estar disponível para todos os teus projetos. Porque a mente tem as ideias, nós temos as inspirações, mas sem um corpo saudável, nós não vamos conseguir realizar nada. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acordo de manhã, de que maneira eu estou comprometido comigo mesmo? Eu me espreguiço na cama, eu vou levando os meus músculos para a atividade do dia ou eu salto da cama porque eu tenho que cuidar uma série de coisas? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Como eu acordo? Como eu cuido da minha higiene pessoal? Eu respeito os avisos do corpo, eu vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, depois eu vejo. Não, eu tenho que estar comprometida com esse corpo, porque sem ele eu não faço nada na Terra, Se o cérebro funcionasse sozinho para fazer tudo, nós não precisávamos do resto do corpo, mas ele está aqui em cima, só aqui em cima, para ver lá onde nós vamos, mas ele precisa do resto para se mover. E aí, como é que é meu café da manhã? Eu tenho uma rotina firme daquelas coisas rígidas de toda a manhã, como uma boa alimentação, ou não? Eu escuto o meu corpo. Talvez hoje ele queira uma fruta, talvez hoje ele queira um chá. O que ele realmente sente necessidade para ter um bem-estar e produzir bem comigo, com todas as minhas ideias, as minhas sugestões? Se eu não respeitar nesse momento, eu já estou passando por cima do meu corpo, deixando o meu cérebro determinar como vai ser meu dia. Mas a consciência é justamente onde está o meu foco. E o meu foco tem que estar aqui. Eu não posso estar pensando num espaço daqui 15 minutos, nem de ontem. Porque o ontem já aconteceu, o futuro ainda não veio, mas eu estou aqui no meu café da manhã.
E de que maneira eu estou tornando esse café da manhã saboroso, gratificante, trazendo nutrientes para o meu corpo físico. E aí vou, então, vamos dizer, de manhã fazer uma atividade física. De que maneira eu estou fazendo atividade física? Eu estou ligada? Ou eu estou fazendo atividade física pensando em todos os projetos que eu tenho que fazer durante o dia ou as reuniões? Se eu estiver fazendo isso, eu não estou aproveitando o momento para estar comprometida comigo mesma, com o meu autocuidado. Então, se minha cabeça foge para frente ou para trás, dona mente, por favor, volta, vamos prestar atenção no que estamos fazendo, vamos sentir os músculos. Eu posso até trabalhar mentalmente vendo os músculos, conversando com o meu corpo, porque se eu amo o meu corpo e se eu cuido dele, meu Deus, ele vai ficar muito mais saudável, né? Porque a doença nos sinaliza que o corpo não está sendo bem cuidado, ele está precisando de um carinho, de um mimo. Então não vamos deixar na última situação que ele vai dar o grito, vamos cuidar antes, tá? Então fizemos nossa atividade física, uma boa ducha, aquele banho gostoso daquela água caindo sobre o corpo, emoção, sentimento, sensação boa, né? Bem, agora vamos nos vestir. O meu vestir é aquela rotina, eu já tenho tudo programado, o que eu vou? Não, peraí, deixa eu ouvir meu corpo. O que meu corpo sente hoje necessidade? Que cores ele sente necessidade hoje? Porque o nosso corpo é um ser vivo, ele tem vontades, né? Tem uma criança dentro dele. E essa criança, ela é ativa, ela é espoleta, ela é alegre, ela gosta de vibrar. Então, eu tenho que escutá-la. Aí, ok, me arrumo. E aí, vou para a atividade profissional, o que eu for fazer. Então, observa que desde que eu acordo, eu preciso estar comprometida comigo. Porque só dessa maneira, o meu dia vai ser o melhor, o mais produtivo. Eu vou captar realmente quais são as possibilidades boas que eu vou ter, porque se um corpo não está saudável, a mente não vai estar saudável, né? Então, temos que ter um corpo nutrido, cuidado, respirações, né? De que maneira eu respiro, né? Porque se eu nasço e eu tenho a primeira inspiração, e quando eu faço minha passagem final de vida, eu tenho a última expiração, eu preciso olhar de que maneira eu respiro o dia inteiro. Porque há pessoas que não respiram o dia inteiro. Parece que ainda está no primeiro processo buscando a primeira inspiração, ou está na última, só está esvaziando o pneu. Então, nesses dois extremos, provavelmente eu vou ficar mais negativa, cabeça mais para baixo, sem estímulo, sem motivação, porque eu não estou organizando o meu corpo e cuidando para que o sopro divino esteja presente dentro do meu corpo. Eu tenho que ter uma chama acesa, não uma chama quase apagadinha, mas só cada pessoa é capaz de perceber como ela está respirando. Então já vem a respiração agregar nesses outros aspectos. E aí outra coisa, como é a posição do meu corpo durante o dia? Né? Porque a gente tem tanta informação no entorno, mais o que fica aqui dentro da cabeça, que muitas vezes a gente não está numa posição ereta. A gente fica assim, e daí a pouco o ar não entra, né? Porque nós estamos pressionando os nossos pulmões, o nosso diafragma, e com isso uns pensamentos não muito legais começam a ocupar nossa mente. Aí nós nos desanimamos com um monte de coisas que queríamos fazer durante o dia, e aí nós temos que, deixa eu pôr minha coluna reta, respirar, olhar para frente e aí observar, mas qual é o desafio realmente que eu tenho, que eu estou me abalando antes de enfrentar? Porque nós somos
muito treinados a temer o futuro, temer o segundo que vem pela frente, como se sempre estivesse um tigre pronto para nos atacar. E isso é só vivência catastrófica na nossa mente. Então vamos parar, vamos respirar, vamos pôr a coluna ereta, vamos olhar qual é o desafio que eu tenho. Porque nessas posturas, desde o amanhecer, eu vou poder ter um maior discernimento para olhar os desafios que eu tenho pela frente e assim ir vencendo cada um. Saber o que eu tenho que resolver aqui neste momento, não o que eu vou resolver daqui meia hora, daqui uma hora ou amanhã, e nem o que eu já tratei e que não tem mais como mexer porque já aconteceu. Né? Com aquilo que já foi feito eu aprendo para agir melhor no presente, para poder criar um melhor futuro. Tá? Então, nesse sentido, é importante observar onde está a mente em cada atividade que nós estamos fazendo, porque nós somos treinados a nunca estar no corpo, no aqui, agora. Viver o aqui e agora não é eu viver todas as experiências ao máximo, todas as sensações, né? Não é isso. Viver o aqui e agora é eu desenvolver todos os meus órgãos sensoriais, porque através deles eu tenho uma melhor intuição, e eu estar plenamente presente naquilo que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente percebe que nós estamos conversando com alguém e o olhar dessa pessoa não está aqui, a atenção dela não está aqui no que nós estamos falando, porque ela está em outro lugar. E ela acha que ela está aqui no agora, tá? Então, quantas coisas nós fazemos, nós planejamos, e que para nós desenvolvermos, nós precisamos estar plenamente conscientes. Essa é uma capacidade, muitas vezes, que a gente usa se nós vamos fazer um projeto, fazer um planejamento. Aí estamos super ligados. Mas passou esse momento, parece que o resto do dia é um parque de diversões. Eu entro num clima de terror, eu entro numa roda gigante, num escorregador, 1001 emoções, e não percebo o que realmente estou tendo de oportunidades para me aprimorar. Porque é isso que nós estamos fazendo na vida, nos aprimorando como seres únicos. Todos temos talentos, temos virtudes, temos dons muito únicos. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pode substituir ninguém, porque na realidade nós não somos feitos em massa, né? Cada um é único, com uma única história, com uma única ancestralidade, com experiências totalmente pessoais. Mas para nós podermos acessar todo esse potencial que temos, nós temos que cuidar do corpo desde que acordamos, ligadas no que estamos fazendo, nos treinando a estar presentes, para daí poder acolher cada experiência que vem na sabedoria que está nela. Todas as situações problemáticas têm solução. Só que são um problema para a gente resolver, para nós sermos mais inteligentes. Se nós temos problema, ótimo, é sinal que somos inteligentes, mas precisamos relaxar para intuir onde está a solução da questão. E eu vou ter um melhor uso de todo esse meu potencial, quanto mais em harmonia eu estiver. E o que significa essa harmonia? Observar de que maneira o meu pensamento muitas vezes altera a minha respiração e o meu batimento cardíaco. Sinal de que algo eu estou com receio. De que maneira muitas vezes a postura corporal revela que eu estou sem oxigênio, que eu estou sem uma alimentação adequada, que eu estou com sede e não estou tomando água, porque eu não tenho tempo, né? As pessoas muito falam disso. Eu não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Nós temos muito tempo.
Nós temos 24 horas por dia. O que fazemos nesse tempo? Eu sou uma pessoa que, em média, eu durmo 6 horas e tá ótimo. Tá? Eu fico super produtiva. Né? Tem pessoas que não, precisam de 8 horas. Mas e o que eu faço com o resto do tempo? Nós nunca fomos educados a ver a qualidade do tempo que temos disponível e como nós não usufruímos dessa qualidade. Nós nunca estamos presentes, estamos sempre correndo atrás de algo. E eu sempre faço uma analogia que a gente é uma árvore, né? Cada um é um tipo de árvore. E eu pergunto se vocês veem árvores correndo na rua atrás de pássaro. Não tem árvore correndo na rua atrás de pássaro. Mas se temos uma árvore no nosso espaço, ou se nós estamos numa praça e observamos a árvore, nós vemos que os pássaros pousam na árvore. E os pássaros, eles são mensageiros, simbolicamente, tá? Então, se eu estou bem enraizada, tá? Eu estou firme sobre a terra, cabeça elevada, o olhar para frente, é uma árvore saudável, né? E aí, o que vai acontecer nessa árvore que eu sou? Vão vir mensageiros, intuições. Eu vou ter desafios, mas eu vou ter intuições. Se eu não sou uma árvore saudável, se a seiva do amor vivo não pulsa desde a raiz até a ponta dos galhos, nas folhas e nas flores, não tem como os pássaros chegarem, porque pássaros adoram flores, né? As abelhas chegam, né? Todo mundo chega nessa árvore. Então, quantas mensagens a gente recebe durante o dia e que nós não estamos aproveitando, porque nossa árvore não está tão saudável. Se olhamos a natureza, né? Quem adora plantas, aí em dado momento você vê que a planta está cheia de pulgão, né? O pulgão suga a seiva. Eu não posso olhar isso e parar assim, por que surgiu o pulgão na minha planta? O que isso está falando de mim? Será que eu não tenho alguns pulgões energéticos que eu estou permitindo sugarem a minha energia, a minha vitalidade, o meu otimismo? Sempre estamos falando de nós mesmos, só que a gente não percebe. Quando a gente é criança, a gente corre no meio das plantas, das árvores, mas não nos é ensinado a observar o que tem esse lugar tão lindo da natureza que fala sobre nós mesmos e que nós precisamos aprender a cuidar. Né? Caminhamos, vemos gente cuidando dos jardins, cortando grama, cortando os galhos das árvores, podando tudo direitinho, e nunca ninguém diz, olha, você também é jardineiro do teu próprio jardim. Você é que cuida da árvore que você é, da flor que você é, né? Da folhagem que você é. Né? A gente separa as coisas. E eu acredito que se nós ampliarmos o nosso olhar, vendo como em tudo há uma mensagem divina para nós vamos tornar nossa vida muito mais fácil, muito mais gratificante, podendo estar muito mais produtivos em todos os momentos do dia, independente da sobrecarga energética que está no nosso entorno. Tá? Temos, reconheço, são muitas coisas complicadas, que diante disso, essas complicações mais distantes, nós somos pequenos como uma criança no mundo adulto, né? Que a criança quer entender e diz, não, você é muito criança, isso não é para você participar. Ok, mas hoje adulta, essas coisas estão muito além de mim, eu não vou poder lidar diretamente. Mas eu sou um grãozinho de areia dessa grande duna de caos que existe à nossa volta. De que maneira eu, como um grãozinho de areia, eu estou cuidando de mim, porque tudo que está fora está dentro, tá?
na minha cabeça, eu vou ter guerras, lutas, meus pensamentos positivos contra os negativos, pensamentos destruindo a minha capacidade de ir adiante, de enfrentar situações. Tudo que a gente vê fora está dentro de nós. As nossas próprias crenças tirando a vitalidade do coração. Quanta gente com problema cardíaco. E o que mora no coração? Ele é o santuário do amor vivo, né? Então, se aqui eu não estou podendo me amar, é porque aqui tem muito veneno, muita distorção de quem eu realmente sou. Então, eu convido vocês a pararem e olhar um pouco mais profundamente do estado de ânimo que vocês estão, muitas vezes, o que esse estado de ânimo está alertando. Parar e pensar, pô, em que momento que aconteceu isso? Pode ser até pegar um elevador e eu ouço uma conversa, né? Uma conversa muito trágica ou pessimista, tá? E eu saio do elevador arrasada, tá? Não foi uma coisa que veio dentro da minha cabeça, mas eu tive um gatilho. Então, hoje em dia, nós temos muitos gatilhos. Há muitas coisas que a gente não deveria nem assistir, porque elas sugam a nossa vontade, a nossa confiança, a nossa fé, o nosso otimismo, a nossa crença de que as coisas vão se resolver, acabam com a nossa esperança. Peraí, muitas vezes eu paro e penso, né, olhando, e eu acho que vocês também têm uma história de ancestrais, né? Os ancestrais nossos atravessaram oceanos. Se nós estamos vivos é porque nós somos um contínuo deles, desde que vieram, desde lá de trás, desde quando chegaram os portugueses aqui, desde os índios que já estavam aqui. Nós somos um contínuo. Quantas dificuldades todas essas pessoas passaram e eu estou aqui. Se nós estamos vivos aqui, é porque nós somos resultado de uma batalha em que a luz foi mais forte que a sombra, não é? Então, nós não podemos deixar apagar essa chama que está dentro de nós. Nós podemos orar por todos aqueles que estão tendo a grande batalha deles e que são parte nossa, nós não somos separados dos demais. Nós somos uma humanidade única com várias características, todas fantásticas, todas bonitas, cada uma com a sua história, e nós precisamos olhar esse todo dessa maneira, tá? Quando existem guerreiros lutando, né, existem pessoas orando. Ao mesmo tempo, temos enfermeiras e médicos cuidando de quem cai nas batalhas. Ao mesmo tempo, temos pessoas levando alimento a quem não tem o que comer. Tá? Outros estão levando agasalho. Se nós olharmos quando teve a inundação aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi um movimento fantástico de fraternidade. As pessoas se deslocaram, cada uma no seu tempo, no seu horário, do que podia fazer, e foi lá se dedicar pelos que os outros estavam passando. Isto é fraternidade, isto é ser humano, isso é ter conexão com todos, ter empatia, ser resiliente, pensar no outro como um ser que é igual a gente, tem um coração que está batendo, tem dificuldades passando, mas se nós temos um olhar mais amplo, vendo que aquilo é uma passagem, é uma grande aprendizagem. Muitas vezes essas situações difíceis estão acontecendo porque há muita gente ainda neste mundo que é indiferente, que é frio, que diz, não, isso não tem nada a ver comigo. E algo tem que sacudir essas pessoas. E há pessoas que eu acho que fazem um acordo divino antes de vir. Olha, eu vou contribuir, eu quero fazer a minha parte para que aqueles que são indiferentes, né, que só têm um ego, só pensam na sua vantagem,
que de alguma forma eles sejam sensibilizados e pensem no outro. Tá? Então, tudo o que acontece, ele vai ter um sentido muito mais profundo quando a gente para e silencia. E aí a gente tem uma necessidade, né, de fazer parte disso, ao menos orando, né, ao ver que tantas pessoas elas estão contribuindo para que a gente se transforme, né, numa era de aquário, em que a fraternidade esteja presente em cada pessoa, de forma que cada um pare e observe o que pode fazer para diminuir a dor do outro, de que pode fazer para melhorar a situação do outro. Porque só dessa forma nós vamos poder realmente ampliar a consciência de amor vivo que está presente em nós. Né? A minha compreensão é que realmente Cristo está voltando, mas voltando no coração de cada um. Nós temos que nos transformar, nós temos que ouvir o nosso coração, o que ele sente, o que ele nos passa, que riqueza nós temos aqui, porque aqui ninguém leva embora, ninguém rouba, ninguém furta, ninguém destrói. Aqui está o cofre sagrado, né? O nosso tesouro, que é um tesouro que não é mensurável materialmente. Mas quem tem esse tesouro aberto, as pessoas percebem que aquela pessoa, ela tem uma frequência diferente. Ela está muito mais aberta, mais disponível, mais acolhedora, mais interagindo com todos. Não há diferenças, não há grupos, não há tribo. Nós somos um grupo só, aprendendo a saber o que é amar, aprendendo a abrir as mãos, aprender a tirar as vendas, porque a gente muitas vezes quer ficar com as vendas, porque dói enxergar a verdade. Mas para nós evoluirmos, nós temos que tirar as vendas, porque ninguém evolui sem sofrimento. Né? Sofrer nos faz amadurecer. Vai tirar um fruto da árvore, né? Enrolar num papel, deixar lá guardadinha. Porque depois eu vou comer essa fruta, né? Bem saborosa. Ela não vai ter o sabor da árvore. Ela vai ser insossa, tá? Mas aquela que está amadurecendo no pé, aquela é deliciosa na hora que ela diz, olha, eu já tô pronta, eu vou cair do pé se você não me pegar, né? E quando a gente pega, abre, aquele suco escorre e nós temos prazer daquele fruto. Então a pessoa que também vive as suas dores, passa por todas as pontes que precisa passar, né? Por todas as experiências dolorosas que precisa passar, essa pessoa, ela tem uma outra seiva, né? Há um outro sabor na convivência com ela. A gente sente uma interação totalmente distinta, porque aquela pessoa amadureceu. E esse amadurecimento não tem a ver com a idade, porque tem crianças muito amadurecidas, com tanto sofrimento que elas passam, e elas têm umas tiradas que a gente fica boquiaberto, né? Tem adolescentes muito maduros, porque também estão passando por muito sofrimento, assim como jovens, adultos, idosos. Eu diria que todos nós estamos amadurecendo muito, cada um na sua estação. E nós precisamos ver isso dessa forma, com um olhar esperançoso, vendo que realmente a humanidade está passando por uma bela sacudida, né? Para parar e olhar o que é realmente importante, com o que realmente cada um se compromete. Se eu me comprometo com a minha vidinha, com as minhas coisas, ou eu vejo
que o mundo é muito mais amplo, né? E que todas as pessoas estão tendo que largar algumas coisas que não são mais necessárias. E não é unicamente objetos de uso, de forma alguma, mas são crenças, são hábitos, são vícios. É tudo o que a gente vê que virou um entulho, né? Obrigações. Quantas obrigações com terceiros acabam prejudicando o nosso tempo de comprometimento conosco? Porque o dia que eu fizer a minha passagem, eu vou, dizem, né, que eu vou rever toda a minha vida, rapidamente, né, para poder ver de que maneira eu evoluí, né? Quando nós lemos os livros de pessoas que tiveram a experiência de morte e voltaram, nós vemos muitas informações ligadas a isso. E são pessoas que reformulam a vida depois, né? Agora, de que maneira eu posso reformular a minha vida através do acompanhar experiências difíceis que outros estão passando? Vamos dizer, um fato que acontece no Oriente, ele pode me fazer hoje uma profunda reflexão. O que eu estou valorizando, né? Que conceitos eu valorizo, né? Que crenças eu valorizo, que preconceitos eu tenho que são totalmente inúteis, né? Afinal, não somos diferentes, todos vão acabar igual. Todos nascemos igual e vamos terminar a vida igual. Ou vamos virar pó diretamente por uma cremação, ou vamos virar pó dentro de uma urna. Mas e quanta coisa, desde que eu nasci até eu virar pó, eu ocupo a minha mente, eu me ocupo em tarefas, em obrigações que não fazem diferença nenhuma no mundo, que muito pelo contrário levam a mais dor no mundo, né? Porque cada olhar crítico, né, ele é uma facada naquele que eu olhei. Cada virada de rosto para eu não ver um sofrimento, eu estou excluindo um irmão. Nós somos todo mundo igual. Podemos ter uma tonalidade diferente, cabelo, olhos, pele, mas todos temos coração, todos temos os ossos, né? Temos músculos, temos os órgãos internos, todos somos iguais por dentro, né? Então, para que tanto preconceito, tanta crítica, tanta escolha, repugnância disso e daquilo? Pelo amor de Deus, somos humanos, aprendendo a ser humanos aqui na Terra. E parar de tanta ideia, de tanta fantasia absurda, de tanta expectativa, achando que o mundo vai girar à minha volta. Não, o mundo não vai girar à volta de ninguém. Porque quem ainda está com essa ideia, o mundo vai despencar, tá? Porque nós precisamos ver que este mundo ele só vai ficar legal e bom se a gente tira os muros, tira as divisões que mais trazem raiva, tristeza, ressentimento, mágoas. E a gente pode olhar assim e dizer, não, não existe isso nas minhas relações. Tá, vamos dizer, você não vê nas tuas relações. Ou você não quer ver, né? Ou você não vê fora, mas você tem dentro, só que você não deixa ninguém perceber, porque toda essa sombra, ela está presente na Terra, nos seres humanos, e nós estamos aqui para transformá-la em luz. Em luz como? Conhecimento. Eu só vou ter uma vida iluminada e cada vez mais iluminada quanto mais autoconhecimento eu tiver. De como o meu cérebro me sacaneia. De uma hora para outra ele me traz uma ideia que não tem nada a ver com a realidade. De como o meu coração sofre, mas eu não quero ver que ele sofre. Eu preciso ser forte, né? Que meu estômago está dilacerado, porque está difícil de eu digerir muitas coisas e eu não estou dizendo não.
de que eu estou com pedras na vesícula, nos rins, que estão falando de muitas coisas emocionais que eu não estou lidando bem, eu estou armazenando dentro. Né? Tem gente que acumula objetos, tem gente que acumula emoções dentro, porque não é bom expressar, que os outros vão ficar chateados. E aí acumulam dores no corpo, órgãos que adoecem. Mas será que os órgãos adoecem por nada? Se cada vez é mais claro que as doenças decorrem por uma psique que não está bem, será que é o micróbio, é vírus, é isso e aquilo? Não, nós é que baixamos a nossa imunidade devido ao estresse, por não podermos ser aceitos do jeito que a gente é, espontâneo, verdadeiro, né? Com elegância. Eu não preciso ser grossa, eu não preciso ser estúpido, mas com elegância, sensibilidade, sabendo que para o outro é difícil ouvir, mas com sensibilidade conversar, colocar claramente o que não está se acomodando nas relações. Todas as relações vão ser mexidas, elas vão ser sacudidas, porque nós ainda não sabemos nos relacionar. Eu lembro quando começou a comunicação não violenta. Eram palestras por todos os lugares. E nós estamos em 2023 e não temos a prática da comunicação não violenta. Não sabemos como lidar nas relações quando a nossa vontade não é satisfeita. Quando o nosso ponto de vista diverge do ponto de vista do outro. Parece que a língua é uma espada para todo mundo. Todos têm que impor a sua verdade. E aí todo mundo fere um ao outro. Nós precisamos parar e pensar, porque aqui está o poder espiritual. Como homem e mulher que somos, se quisermos gerar filhos, nós precisamos desse encontro do masculino e feminino. Sempre será, porque através desse encontro, o óvulo e o espermatozoide têm aquela explosão atômica e gera-se o início da fecundação. Mas aqui, guardem isto. Aqui estão os lábios. Aqui está o falo, o pênis. O céu da boca é o útero. E é aqui que nós geramos palavras. E nós não somos conscientes do poder que temos pelo que geramos, pelo bem e pelo mal. Este é um ensinamento que eu obtive com um mestre há muitos anos atrás. E eu fiquei pasma na época que ele falou isso, porque nunca ninguém me tinha dito isso. O meu comprometimento com o que eu gero através das palavras. E o gerar as palavras é diferente do gerar um filho que leva 7 meses, 8 meses, 9 meses. No processo normal, 9 meses. Mas gerar uma palavra, ela é imediata. O resultado dela a gente colhe imediato. E a gente vê pela reação da outra pessoa, pelo olhar da outra pessoa, pela postura da outra pessoa. Será que o que eu falei engrandeceu a outra pessoa? Ou será que o que eu falei arruinou a outra pessoa?
Como dizem, muitas vezes, um diagnóstico mal feito arruína uma pessoa. A gente faz diagnósticos todos os dias com essa cabeça aqui. E a gente não se dá conta. Alguém vem e fala alguma coisa, nós não estamos ouvindo, nós estamos diagnosticando e daqui a pouco a gente fere o outro. Então temos que aprender a ouvir. Temos que aprender a sentir a dor do outro. Temos que ouvir as dificuldades de todos e procurar auxiliar. E se não podemos auxiliar, compreender o nosso limite. E quando alguém vem para a gente e usa o seu instrumento divino de uma forma negativa, não adianta essa hora falar. Mas a gente sabe que aquela pessoa está dizendo aquelas coisas tão pesadas porque ela não tem uma fonte de amor vivo dentro dela, então só pode sair o fel. E o que ela está dizendo para a gente, na realidade, não é nosso, é dela. Porque uma pessoa que repete a mesma coisa sempre, ela não está falando da gente, ela está falando dela. E todo mundo está precisando ser ouvido hoje em dia, ser compreendido nos seus limites, nas suas emoções perturbadas, e dar um tempo. Dizer para a pessoa, dá um tempo, respira. Já conversamos sobre isso, me dá um tempo, porque eu preciso de um tempo para poder ouvir o outro. Porque se eu percebo que o meu corpo físico, pela fala do outro, está ativando num gatilho coisas lá da infância, da adolescência, seja de onde for, eu preciso de um tempo. E não é hora de eu responder. Porque se eu responder, eu vou ferir. É como se eu lançasse um lança-chamas, aí o outro vem com outra lança-chamas, e isto vai arruinar as duas pessoas. E se um terceiro aparecer, o quarto vai entrar na mesma coisa. Então, nesse período de tanta agressividade que nós vamos presenciar, é importante estarmos comprometidos com nossa sabedoria interna e ser mais silenciosos, ouvir mais. Ouvir compreendendo o limite da outra pessoa e talvez o sofrimento da outra pessoa. Porque geralmente ninguém quer dizer para o outro que não está bem, né? A gente não tem só foto bonita no Face, a gente é uma fake ambulante, tá? Porque a gente procura manter a imagem. E aí, quando tem um estouro, a gente se assombra. Peraí, que essa pessoa tá falando ou agindo como ela tá agindo, não tem nada a ver com a pessoa que eu conheço. Só que é a última gota no copo d'água. E nós não sabemos quando vai ser a última gota no copo do outro e nem, geralmente, não sabemos a nossa porque estamos desconectados conosco. Agora, se nós percebemos bem nossas sensações, nossas emoções, nossos pensamentos, nós somos capazes de perceber no momento que está começando o início de um futuro vulcão dentro do nosso corpo, tá? Porque a gente percebe que a gente começa a ficar desconfortável e se continua, daqui a pouco a gente vai ser um vulcão explodindo. Então, observem a vocês mesmos, né? Observem como é que está a sensação, as emoções, os pensamentos. Não seja eles, porque você não é eles. Respira. Respira, seja respirar um pouco, porque quando nós estamos nesse estado alterado, não tem ar, tá? A gente inspira muito pouco. Então, inspira o que dá, mas solta devagar. Vai soltando, inspira de novo um pouco, solta. Fazendo esse exercício, em algum momento você vai começar a respirar normal.
E aí você vai poder avaliar a situação para ver qual a melhor alternativa que seja mais diplomática para gerar menos caos, tá? Eu observo sempre os finais de ano, mais ou menos outubro, novembro, dezembro, que situações estão acontecendo, porque elas é incrível, elas assinalam o ano seguinte. Aquilo começa a acontecer, tá? Então, nós tivemos muita água, que é emoções, muita chuva, tivemos incêndios e hoje em dia temos guerra. O que vocês acham que vai ser 2024? A gente é avisado, né? A gente é avisado. Só que a gente não faz essa ligação. Então, o ano que vem está convidando a gente não deixar as emoções soltas, lavar as nossas emoções, limpar, né? O poço deve estar muito sujo de ressentimento, mágoas, e não temos nenhuma água pura para oferecer, tá? Temos que olhar de que maneira está o nosso sistema circulatório interno, nosso coração. Temos que cuidar do nosso corpo, porque foi um ano muito estressante. Isso é uma coisa que temos que estar com muito cuidado. A cabeça muito agitada. A mídia ela tem um esquema muito bom em nível de aterrorizar as pessoas, sempre criando imagens que mais assustem, mais gerem medo, mas tudo é mídia. E se nós olharmos o mundo conectados aqui, tem que estar conectado aqui, a gente percebe, isso é falso, isso não é verdadeiro. A gente percebe. Mas se nós ficarmos localizados num coração que entra em palpitação, uma cabeça que fica aterrorizada, nós vamos acreditar em tudo que estão gerando e nós, como co-criadores do mundo, nós vamos gerar isso. E aí vamos ver, aconteceu. E me lembra muito isso, conversando com vocês. A gente teve aqui em Porto Alegre, né, o grupo que eu fazia parte de formação, né, na década de 70, 80, vinha o Otávio Rivas Solis, do México, que dava treinamento para a gente, uma série de formações em psicoterapia. E ele era treinador do time de futebol. E num dos encontros ele comentou assim, olha, o time perdeu. Eu fui para cada um e dei os parabéns. Parabéns, você conseguiu o que você queria. E é isso, tá? Então, se a vida não tá legal, parabéns. Você tá criando o que você quer para você. Agora, se você não gosta, mude. Faça um giro. Te olhe no espelho e diga, olha, você não merece o que eu tô te fazendo. Eu vou mudar a tua história. Fala contigo, né? Começa a olhar o teu script de vida. Como você escreve o capítulo do dia seguinte, tá? Porque a gente é muito bom nisso, porque nós somos treinados pela mídia nisso. Quando você acorda diante de qualquer coisa que aconteça fora do programado, qual é o script que você escreve pro resto do teu dia? Gente, nós somos pessoas fantásticas. A gente pode reescrever o tempo todo a nossa vida para termos é importante vocês pararem, né? E verem, peraí, a cada toque de telefone, como tocou agora aqui, né? O que eu faço? Eu poderia ficar desesperada, olha o telefone tocando justo quando eu estou falando. Tocou, ok, desliguei e continua a vida. Quanta gente cruza a nossa vida, quantas situações cruzam a nossa vida durante o dia.
E de que maneira nós vamos ter o discernimento do que é essencial nesse momento e o que não preciso dar atenção agora, eu posso dar depois. Então, todo dia é uma oportunidade de nós sermos melhores do que fomos um minuto atrás. Tá? Esse é o processo. Sempre vai ter algo acontecendo para nos provocar um desequilíbrio, porque nós estamos aqui para aprender o caminho do meio, aprender a ter o equilíbrio entre nossa mente e o coração. E se eu estou treinando para ter um equilíbrio, eu vou atrair muitas circunstâncias que vão me cutucar para eu ficar desequilibrada. E aí eu vou poder avaliar, poxa, estou conseguindo, né? A gente não diz que, pessoal, quando entra em dieta, diz, poxa, agora que eu entrei em dieta, todo mundo vem e me convida para refeição, para um almoço, para uma janta, para uma cerveja. É isso. Bem-vindo ao mundo da evolução espiritual, tá? Porque é assim. Quando nós estabelecemos um propósito, nós vamos ter muitos testes para ver se a gente sobrevive e chega lá. E para sobreviver, temos que ser excelentes marinheiros, eu diria, tá? Eu já coloco excelente para a gente nunca desistir, tá? Porque perfeição não existe, mas eu vou tendo excelência à medida que eu aprendo com meus erros. E aí a gente em cada situação aprende, poxa, aqui eu deixei a minha mente me dominar. Ah, eu ouvi tal fato e eu acreditei naquilo e já achei que aquilo queria acontecer comigo. Ah, já acordei de mau humor, né? Acordei com o som dos pássaros. Pá, por que pássaros estão cantando nessa hora que eu queria dormir mais? Talvez eu tenha que parar assim, poxa, quantas mensagens eu recebo na minha intuição e eu tô dormindo e não as considero para mudar a minha vida, tá? Tá, galera que não gosta de ouvir o canto dos pássaros de manhã, que quer dormir até mais tarde, quem sabe vocês estão dormindo além do tempo como consciência que são. Então, tá? Comecem a acolher o canto dos pássaros de manhã. Eu tenho muito, graças a Deus, amo, tá? Não tenho esse problema, eu mais agradeço que eles estão aí me acordando. E aí comecem a agradecer. Pô, legal, me tragam mais mensagens, estou precisando de dicas, né? Somos nós que bloqueamos as dicas que vêm lá do alto, né? Então todos somos abençoados, acreditem, tá? Acreditem que vocês são super abençoados, e são mesmo, porque com tudo que acontece nesse mundo, nós estamos aqui vivos, né? Então nós somos super abençoados. E procurem olhar o jeito que vocês lidam com a vida e como lidam com as situações, como lidam com as crises, tá? Já alerto, vai ter crise, vai ter cada vez mais, porque se nós estamos aqui para evoluir e sermos pessoas que usam os seus talentos, seus dons, as suas virtudes, e não estamos fazendo isso porque há muito caos, o que vai acontecer? Vai ter sofrimento, porque precisamos nos dar conta que temos que desenvolver respeito, resiliência, empatia, né? Diplomacia, elegância, tá? E como é que vocês acham que isto vai acontecer? Só no sofrimento. Porque as pessoas que não sofrem, elas ficam infantis. E nós temos muitas pessoas infantis, infelizmente, nas mais diversas idades, né? Quer dizer, idade cronológica não significa maturidade. Então, cuidem de vocês, deem o melhor de vocês, vejam cada dia como uma oportunidade de autoaperfeiçoamento, se comprometam com a essência de vocês, com o ser divino que habita o coração de vocês,
tá? Que dá todas as dicas para vocês desviarem dos problemas, tá? E somos alertados, e vocês vão se lembrar que quando houve as torres que caíram em 2011, teve gente que não estava lá e não faleceu naquele caos, porque teve uma ideia de comprar um biscoito ou de passar para tomar um café. Isso são avisos, tá? Então sempre temos avisos. Se nós queremos sair dessa, no final da nossa vida, melhor do que nós fomos nessa trajetória, tá? Então, acreditem em vocês, acreditem no potencial de vocês, tá? Sigam adiante, revelem o ser divino de vocês com todas as virtudes, dons, talentos, não abaixem a cabeça, olhem, né? Olhem direto para frente, coluna ereta, respirem, tomem um bom café da manhã, acordem, mexendo os músculos, se movimentando, trabalhando os músculos aqui dentro também, para que o positivo permaneça, tá? E vamos seguir adiante. 2024 já está aí quase na porta. E nós precisamos chegar mais fortes nele do que nós chegamos em 2023, tá bem? Aceitem o meu abraço, né? O meu desejo de um belíssimo dia, de belos dias e inspiradores dias, para que vocês possam contribuir muito mais com essa travessia que estamos vivendo, tá? E até qualquer hora. Nos falamos ou nos vemos. Tchau!